Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, seu podcast que acontece todas as segundas e quartas-feiras, com gravação ao vivo pelo Instagram e replay lá no Spotify e no YouTube. Se você quiser ver o replay, tá no Spotify e tá no YouTube. Hoje nós vamos fazer um podcast especial, que é o podcast de perguntas e respostas. Você coloca aí aquele caso que tá com um problema no seu escritório, que a gente vai resolver ali embaixo, ó, onde o Thiago está apontando, vai ter um botãozinho com um ponto de interrogação. Você deixa ali. Não adianta colocar nos comentários, porque a gente acaba não conseguindo ver. A gente acaba se perdendo ali nos comentários. Talvez sua pergunta fique perdida. Se você colocar ele aqui nesse ponto de interrogação, nós conseguimos achar. E aí quem coloca as perguntas primeiro é respondido. Quem coloca a pergunta para o final fica mais difícil, porque já tem um monte de gente perguntando, beleza? Então, se colocou nos comentários, vai acabar passando, a gente não vai acabar vendo. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Thiago Buni, o nosso mestre que está aqui hoje comigo. Fala, grande Thiago. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes, segunda e quarta-feira, falando sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal, temas em geral, aqui com você. Esse podcast é um dos vários programas, produtos e coisas que a gente tem dentro do movimento criminal na prática. O movimento criminal na prática, se você não conhece, é formado por esse que está aqui em cima, ó, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque ao Chuí, hoje talvez não entre, porque está fazendo júri em São Paulo. E eu, Thiago Buni, um mero mortal. A gente está aqui sempre segunda e quarta-feira. Os episódios ficam todos gravados no Spotify, no YouTube. Lá são mais de 207 episódios. Esse, salvo engano, é o episódio 208, tá? E você tem todos eles disponíveis lá para assistir. E hoje é aquela sua consultoria técnica, não jurídica, consultoria técnica, seu plantão de dúvidas gratuito. Você vai colocar aqui nos comentários, assim como fez o Michel, aquela dúvida do teu escritório, aquele caso prático que você tem alguma dificuldade, aquela dúvida técnica, aquela dificuldade, e nós vamos aqui tentar, junto com todos os colegas que também participam aqui nos comentários, sanar e resolver essa sua dúvida. Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, quem tem dúvida, então, coloca aqui que a gente vai responder. Como bem disse o Thiago, nós não estamos atuando no seu processo, não conhecemos as provas, nós vamos dar pitacos de ordem teórica aqui para ver se a gente consegue esclarecer o povo que está assistindo. Uma pergunta vale para todo mundo. Olha só, a primeira que eu separei aqui é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte. 217A, ausência de certidão de nascimento, processo já no segundo grau. O TJ pode determinar a juntada dessa certidão de nascimento? Pelo que eu entendi aqui, me parece que, como o 217A exige que seja um menor ali, né, no fato, que esteja sofrendo aquele fato seja um menor de idade, sem certidão de nascimento, não dá para se comprovar isso, o que é muito comum acontecer também naqueles crimes de corrupção de menor. Tem um crime de corrupção de menor, mas o pessoal se esquece de juntar uma certidão de nascimento. Tem outras consequências ainda que eu quero falar para vocês que afligem a violência doméstica, também por falta de juntado dessas certidões. Mas vamos falar dessa daqui, do segundo grau, se o TJ pode ou não pode determinar a juntada. Vou começar aqui, Thiago. Na minha opinião, da forma como foi exposto aqui, não poderia ser juntado. Por quê? Porque o TJ, ele não é uma parte do processo. O juiz, ele tem que julgar o processo de acordo com as provas que foram colacionadas ao processo. Então, na minha visão, afligiria, não posso dizer que violaria o princípio acusatório, caso o próprio TJ, o próprio desembargador, o próprio juiz peça para que um documento venha ao processo. Ele não está esclarecendo dúvida, ele está sendo parte desse processo. Quem tem que fazer isso é o membro do Ministério Público, tá? Lembrando que documento pode ser juntado a qualquer momento, tem um artigo específico, mas eu quero ouvir também a opinião do Thiago Buni aí, para depois fazer complementações sobre esse tema. Vai lá, Thiago. Bom, vamos lá para o momento. Vai lá, Rodrigo, bota o momento palestrinha. O Rodrigo criou aí o momento palestrinha. Rodrigo tá certo, tá? Mas eu concordo com ele em partes. Vou dizer por quê, tá? De fato, o contraditório acaba quando é encerrada a instrução. O juiz ali ao final da audiência, quando pergunta se alguma das partes vai requerer aquelas diligências do artigo 402, se ninguém tiver nada para requerer, o contraditório acaba ali. Porque o contraditório é sobre a prova, tá? Ainda que a gente tenha ainda debates entre defesa e acusação no recurso de apelação, em outros recursos, o contraditório acabou ali.
O próprio artigo que o Rodrigo mencionou, que permite a juntada de documentos a qualquer momento, que é o 231, eu já vi contra a defesa ele ser usado várias vezes no sentido de que, olha, se a defesa junta um documento que não é um documento novo, que não é um documento que a defesa teve acesso de maneira superveniente depois do encerramento da instrução, esse documento tem que ser desentranhado do processo. Isso já aconteceu em casos que eu atuei. Não fui eu o advogado que juntei, mas já aconteceu em casos que eu assumi na fase recursal. O advogado esperou o final da audiência para juntar um documento. Não era um documento novo, não era um documento que ele teve acesso de forma superveniente, ele já podia e deveria ter juntado na resposta à acusação, ou ao menos antes da audiência, e ele quis juntar depois. O mesmo aqui vale para o Ministério Público. Então, eu quero pontuar 3 coisinhas só que o Rodrigo falou. Pode acontecer produção de provas na segunda instância? Pode. A gente tem um artigo que permite isso, que é o artigo 616. Depois você pega aí o artigo 616 do CPP, 616, e dá uma lida nele. Porque ele fala assim, ó, no julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder novo interrogatório, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. E juntar esta certidão de antecedência seria determinar outras diligências. Só que aqui eu concordo com o Rodrigo no ponto que ele diz que o juiz determinar essa produção de prova violaria, de certa forma, né, o sistema acusatório. O juiz estaria ali produzindo provas e agindo assim, tomando o lugar de parte. Tá certo, Rodrigo? Concordo com isso, tá? Quem tem que produzir prova é o Ministério Público. O Ministério Público poderia juntar essa certidão de antecedência? Sim, esse é o segundo ponto. O Ministério Público poderia, com fundamento nesse dispositivo, no 616. Só que aí eu quero fazer aquela mesma interpretação do 231 que eles fazem contra a defesa. E qual que é a interpretação? Se o Ministério Público já tinha acesso a essa certidão de nascimento desde lá da primeira instância, eu acho que o Ministério Público não poderia juntar ela aqui só agora em grau recursal, tá? Eu acho que ela tinha que ter sido juntada lá na instância inferior, porque poderia permitir algum tipo de debate no decorrer da audiência sobre isso, poderia permitir algum tipo de produção de prova inerente aqui ao que se debate, né, a idade da vítima e etc., que não foi feito e a gente não tem mais audiência para fazer isso, tá? Então, acho que o tema tem que ser analisado dessa forma. Pode juntar prova na segunda instância, é a parte que tem que fazer isso, não é o juiz. Só que você vai ter que justificar o que está juntando essa prova agora. Né? Vai ter que mostrar que ela é uma prova superveniente. Deixa eu comentar um caso, Rodrigo. Deixa. Deixa. Beleza. Eu tô com um caso aqui no escritório, gente. Inclusive, o recurso de apelação está sendo juntado hoje. Que quando eu assumi o caso, já tinha sentença e já estava, inclusive, interposto o recurso de apelação, pedindo para apresentar razões no tribunal, com fundamento naquele artigo 600, parágrafo 4º. Só que o Corréu, era o meu cliente mais um réu no processo, o Corréu não foi encontrado para ser intimado da sentença. E o juiz determinou que ele fosse intimado por edital. Então eu teria um tempão ali, porque ia ter que esperar a intimação por edital, subir para o tribunal, para daí a gente ter os 8 dias das razões. Então eu percebi que eu ia ter bastante tempo. E que o cliente tinha feito pedidos no 402 e o juiz tinha indeferido todas as provas. Só que todas aquelas provas eram provas que eu podia, com o tempo, tentar produzi-las. O que eu fiz? Instaurei um procedimento de investigação defensiva, porque eu sabia que se eu fosse pedir essas provas para o tribunal não ia fazer, mesmo com essa previsão de 616. Então eu instaurei um procedimento de investigação defensiva, produzi e colhi essas provas dentro deste período, e agora, na hora que eu estou juntando as razões de apelação, eu estou juntando e avisando, olha, a gente produziu provas nesse interim, foi instaurado um procedimento de investigação defensiva, está aqui o caderno de investigação defensiva, juntando o caderno de investigação defensiva e abordando todas aquelas provas, tá? Teve só uma que eu não consegui, e quanto a essa uma eu mantenho a tese lá de alegação de cerceamento de defesa, porque não foi produzida a prova. Então, estou só te dizendo que tem esse 616 para produzir prova em segunda instância, só que a interpretação da jurisprudência é que fica na faculdade dos desembargadores. É muito difícil conseguir uma produção de provas em segunda instância. Você pode fazer isso com base no provimento 188 do Conselho Federal. Ele te autoriza. Então, quando você tiver algum caso assim, produza a prova você e junte no recurso de apelação. Beleza? Era isso, Rodrigão. Show de bola. Eu trabalhei muito tempo numa comarca em que o juiz, quando o processo chegava para ele consultava no SAGE, que é o sistema aqui do Mato Grosso do Sul e São Paulo também, ou pode ser o PJE, qualquer outro sistema que você tenha, mas aqui no meu caso era o SAGE, e ele olhava se aquela pessoa tinha ou não mais processos. Por mais que não tivesse nenhuma certidão de antecedentes criminais juntadas ao processo,
com uma declaração oficial do que aconteceu dentro, na sentença o juiz colocava lá, em consulta ao sistema SAGE, percebo que o réu possui 3, 4 procedimentos, assim, 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 assim. Por isso reconheço isso, aquilo, aquele outro, por isso ele é voltado ao crime, personalidade, blá, blá, blá. Então, eu sempre combati isso justamente com essa tese, que foi a mesma da pergunta, tá? Olha, o tribunal pode pedir a juntada? É a mesma coisa, é ativo, né? O tribunal tá olhando lá e tá falando, bom, para eu condenar esse cara, falta uma certidão de antecedentes criminais, de nascimento. Sem essa certidão, eu não posso comprovar a idade da vítima. Vai ficar de boca. E aí, de boca, eu não posso fazer. Então, por isso que eu tenho essa opinião, né? Que o magistrado, e eu aprendi isso muito com o Thiago também, cada vez mais ele tem que se afastar do processo. Ele não pode produzir provas, não pode ser um magistrado ativo, ele não pode torcer para uma das partes, ele não pode aconselhar uma das partes, ele não pode sentar com a vítima e falar para a vítima procurar isso, ou aquilo, ou aquele outro. Olha, procura o atendimento criminal, procura um psicólogo que ele vai te ajudar, porque esse caso foi muito difícil, porque ele está antecipando o mérito, ele está antecipando a forma dele decidir. Isso não pode acontecer. Claro que essa é a minha visão. E aí, Thiago, eu queria dar um pitaco aqui, porque existe algo na Lei Maria da Penha que é muito interessante, e aqui vale para quem defende a mulher e aqui vale para quem defende o réu, no caso de processo de violência doméstica. É muito comum, existe inclusive um enunciado do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas da Violência Doméstica, falando que quando crianças menores de idade presenciam o delito, o juiz pode levar isso em consideração lá no momento de fixação da pena no artigo 59. Então, olha, houve uma criança, assistiu aquela cena? Assistiu, então eu vou lá e aumento a pena. O que acontece muito, que a gente vê na... Oi, pode falar. Idade que eles aumentam? Não ouvi, Thiago, cortou. É na idade, é maior reprovabilidade, eles consideram isso da conduta? O FONAVID fala nas circunstâncias do processo, lá no artigo 59. Tá. Ele não especifica, até posso abrir aqui, mas ele não especifica onde vai ser. Ele Eu só vou fala... abrir. Segue aí. Tá, beleza. Então, enfim, tem esse enunciado do FONAVID. Só que o que acontece? Normalmente, o Ministério Público não menciona uma linha na denúncia que crianças assistiram àquele fato. Ele simplesmente coloca lá o fato descrito. Isso é descoberto durante o procedimento, durante a audiência. E, pelo menos onde eu trabalho, muitas vezes acontece na pergunta do juiz. Tá? O juiz vem e pergunta, olha, crianças menores participaram, assistiram? E aí a vítima ou a testemunha se limita a falar, sim, parece que tinha uma criança lá de uns 5 ou 6 anos de idade que estava ali envolvida. Qual que são todos os contornos, os problemas aqui? A gente sabe que dentro do procedimento criminal não basta o que eu acho, eu tenho que ter certeza daquela informação que eu estou passando. Então, se eu tenho um procedimento onde crianças menores assistiram, eu preciso ter o nome dessas crianças, a certidão de nascimento dessas crianças. Não basta eu só alegar que, olha, o meu filho menor assistiu. Cadê a comprovação que existiu uma criança, o nome dela, qual é a idade dela? E aí vamos para o segundo ponto. Será que eu posso condenar o réu por algo que ele não foi acusado, que ele não se defendeu? Porque imagina, o cara chegou na audiência de instrução e julgamento sem saber que isso viria. Isso até posso chamar assim, não deslealdade processual, mas um susto processual da defesa. Porra, de repente, o juiz está perguntando sobre idade de criança. Nossa, não tem nem nada dentro do processo que falava sobre isso, eu não fui acusado sobre isso, ninguém falou sobre os meus filhos para eu correr atrás de uma prova. Então, tudo isso está envolvido com essa questão de certidão. Tá? Essa é uma tese muito forte para a corrupção de menores também. Olha, não há certidão de nascimento dentro dos processos. Se não há certidão, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não posso condenar. Na dúvida, sempre eu tenho que absolver. Quer comentar algo, Thiago? Parece mesquinice, às vezes, do advogado. O advogado está se apegando a uma coisa muito pequena, mas olha o exemplo que o Rodrigo deu. Imagina, o advogado do acusado podia ter rolado testemunhas para falar que existia aquela criança no local, a criança de fato era menor, mas ela estava em outro cômodo da casa e não ouviu nada. E uma testemunha que estava ali e sabia disso, né? Ou a babá que estava lá fora da casa brincando com a criança, tinha conhecimento disso. Não tinha nenhum conhecimento do fato, mas tinha este conhecimento específico, que era uma prova importante de ser produzida, porque ia impedir uma majoração da pena, um aumento da pena. Né? Então é algo muito relevante isso que o Rodrigo falou, muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Sempre aprendendo aqui no Criminal na Prática, junto com vocês, no Clube Criminal. Show de bola. Bom, pergunta do Vinícius Bernardini, nosso grande Vinícius aí, sempre está aqui com a gente, e perguntou o seguinte: impossibilidade financeira de indenizar a vítima por hipossuficiência pode ser dispensada no ANPP? Posso pedir a dispensa do dever de indenizar, já que eu não tenho condições de fazê-lo nesse procedimento de ANPP, por exemplo? O que você acha aí, Tiagão?
Rodrigo, interessante. Para mim não está aparecendo aqui na tela, mas não tem problema não. Que eu penso, Vinícius? O ANPP é acordo. Sendo acordo, ele tem que ser bilateral. As duas partes têm que transigir sobre aquilo. E a gente tem lá no 28A os requisitos: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos, prestar serviço à comunidade, pagar prestação como pecuniária, cumprir por prazo determinado condição indicada pelo Ministério Público. Bom, dentro desses requisitos, o que eu vejo ali que por capacidade econômica a pessoa pode, de certa forma, né, ser impossibilitado de fazer, é aquele de pagar uma prestação, reparar o dano, né, ou pagar uma prestação pecuniária para a vítima. A gente tem, né, lá no 350 do CPP, o caso de dispensa de fiança, quando a pessoa não pode fazer isso sem se privar, né, das suas necessidades básicas por situação econômica. Tiago, dá para eu fazer uma analogia a isso? Dá. Até porque, gente, a gente tem outras possibilidades de analogia, Vinícius, como, por exemplo, lá no artigo 60 do Código Penal, que fala da pena de multa, que fala que a pena de multa deve levar em consideração a situação econômica do réu. Então, aqui eu posso fazer duas analogias. Uma do CPP, que é o caso da fiança, que é completamente fixada de acordo com, né, o código até usa uma palavra antiga lá, com a riqueza da pessoa, e pode ser dispensada no caso do réu hipossuficiente. E também uma analogia à pena de multa, tá, que está lá no artigo 60. Óbvio que você vai ter que produzir prova nesse sentido. Então, é importante, eu não acho que a prova pode se limitar a uma mera declaração de hipossuficiência, como aquelas usadas para dispensa de custas no processo civil e também em casos de ação penal, quando a ação penal é privada, onde tem custas ali. Então, eu acho que você pode, sim, fazer essas duas analogias, produzindo prova, claro, né, juntando, né, o holerite do seu cliente, juntando a carteira de trabalho, às vezes, ou até juntando alguma informação de que ele está desempregado, algo do gênero, e às vezes, se for necessário, até produzindo mais provas, né, mostrando a renda da pessoa e também os gastos da pessoa. Vai ter que produzir prova aqui. Sem produzir prova, não vai conseguir. Beleza? Ô, Thiago, e tem também um lance interessante que lá no artigo 28A, no inciso 1, que nem você falou, ele já prevê uma possibilidade, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Exceto. É. Aí você pode justificar isso. E até é interessante, a gente estava conversando com o professor Homero esses dias, até marcamos com ele um outro clube criminal para falar sobre isso, porque talvez o seu cliente ele tenha condições financeiras, se eu olhar, por exemplo, o salário dele, mas ele esteja em um caso de superendividamento. O problema vai ser o advogado particular que foi contratado e pago de alguma certa forma, falar que não dá para pagar aquele NPP. Claro que vamos supor que a dívida da vítima está em 1 milhão. Seus honorários foram de 10 mil naquele processo. Cara, é bem diferente o cara conseguir pagar 10 mil, o cara tem que pagar 1 milhão. Não dá para ele pagar aquilo, é uma impossibilidade de fazer. Mas, lembrando, isso não impede a vítima de ir lá para o procedimento civil e fazer a cobrança na parte civil dessa. Pensa num crime de estelionato aí, pode ser o exemplo. Eu até estava procurando aqui no caso da pena de multa, que foi uma pergunta que chegou esses dias. Se dá para isentar da pena de multa. Dá para fazer o parcelamento, né? Mas isenção da pena de multa, aí não dá para fazer. O que dá para fazer é deixar ela paradinha lá, mas mesmo assim não vai funcionar muito, não. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. E o grande problema, né, Rodrigo, é que hoje em dia a gente tem uma jurisprudência do STJ que, em casos de não recolhimento de multa, o sujeito pode ali ficar até prejudicado em alguns benefícios no curso da execução penal, na extinção da pena. Tudo isso pode prejudicar ele. Tanto é que o STF, por conta dessa previsão, começou a flexibilizar aquela súmula que falava que não cabia HC para discutir pena de multa. E hoje a gente já tem decisões admitindo. Porque se a pena de multa vem atrapalhar em benefícios que, de certa forma, afetam a liberdade, eu estou tendo aí uma afetação da liberdade por uma pena que é pena pecuniária. Então eu tenho que admitir, sim, habeas corpus, né? Pelo fim e não pelo meio, né? Porque em que pese a pena de multa não inflinja a liberdade do sujeito, mas a ausência do recolhimento dela pode gerar algum prejuízo, sim, à liberdade. Show de bola. Pessoal, para quem está ouvindo a gente aqui, tenha perguntas para fazer. Se você está acompanhando ao vivo, você tem uma caixinha ali embaixo com um ponto de interrogação. Você clica nela, você consegue fazer a pergunta. E se você não tem perguntas, dá uma olhada nas perguntas que estão lá, porque você pode votar. E aí as perguntas mais votadas a gente acaba escolhendo, tá? Então vai ali e vota, porque daí a gente fica mais fácil de eu achar aquela dúvida mais comum que todo mundo tenha.
para que a gente possa trazê-la aqui para vocês. Se você está ouvindo no Spotify, considere participar ao vivo com a gente no Instagram, sempre ao meio-dia de segunda e quarta-feira. E siga Thiago, @Thiago Bunin, @criminal na prática. Aqui em cima, ó, da minha cabeça, para quem está ao vivo, tem uma setinha, você clica e você já pode seguir aqui. Bom, a próxima pergunta que eu separei aqui é do Félix Mendes, e ele fala assim: Rodrigo e Thiago, na decisão de pronúncia, o juiz pode destacar trechos dos depoimentos das testemunhas de acusação? Isso não configuraria excesso de linguagem? Eu quero começar, Thiago, porque esse é um ponto muito sensível para mim. Trabalhei também em uma comarca aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em que a juíza fazia questão, caso a gente levantasse alguma tese, de falar sobre aquela tese. Não era um simples, ela tem que falar sobre aquilo, ela tem que rebater. Ela entrava no mérito das coisas, ela falava sobre aquilo. Então eu fiz muito recurso de excesso de linguagem. E é muito, muito, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, raro e difícil de conseguir que o juiz retire, que o juiz reforme. E qual que era o nosso grande problema, que eu quero fazer você pensar nisso? Nós fazíamos um recurso para falar sobre um excesso de linguagem na pronúncia. Esse recurso subia e ia lá para o desembargador, que falava, né, uma turma falava que, olha, não teve, porque o fato foi assim, porque foi assado, porque isso tem que ser assim, assim, assado. Então você tinha um reforço do excesso de figura de linguagem lá para os desembargadores. E essa juíza em específico, ela dava a sentença de pronúncia e também as decisões posteriores para os jurados lerem e deixava um prazo lá de 15, 20 minutos. Então isso acabava prejudicando muito, era muito mais difícil fazer o júri quando a gente recorria. Então, de uma certa forma, isso limitou o nosso direito de recorrer, de uma certa forma, tá? Eu poderia recorrer da mesma forma, se eu quisesse, mas, de uma certa forma, isso limitou o meu direito de recorrer. Porque se eu recorresse sabendo que aquilo era uma tese que estava a bola dividida, o desembargador ia ter que se manifestar sobre aquilo, ele ia ter que falar, olha, existe prova mínima, então vai pro jurado decidir. E o jurado, quando lê o desembargador falando isso, ele não pensa nesse aspecto, né? O que ele pensa é justamente o oposto. Pô, um desembargador, um juiz, o tribunal já falou sobre isso. Então, assim, é algo difícil. Não estou falando para você não fazer, tá? Mas vamos lá. Depende do que ela destacou na pronúncia. Depende de qual frase ela colocou. O que você acha, Thiago, sobre isso? Rodrigo, eu acho que só o destaque eu não acho que tornaria um excesso de eloquência. Eu até acho preferível o destaque do que o juiz depois tecer algum comentário sobre o depoimento. Né? Então ele fala, olha, há indícios de que houve a qualificadora do motivo torpe. E aí coloca o depoimento de uma testemunha no momento em que ela está falando sobre isso e grifa o trecho que ele acha que é aquilo que geram indícios. É melhor que ele faça isso do que ele vier colacionar o depoimento e depois falar, conforme disse a testemunha, o acusado agiu por um motivo repugnante, banal, etc. É preferível, então, que ele grife do que teça comentários. É a minha posição. Eu concordo. E aí, voltando só para dar a última dica aqui, sempre cuidado quando você se manifesta na primeira fase do júri. Se você vai pedir afastamento de qualificadora, você tem que ter uma noção se aquela qualificadora ela tem uma possibilidade de ser afastada ou não. Você vai pedir uma absolvição por legítima defesa, você tem que entender que ali precisa ter uma prova assim cabal de que houve a legítima defesa. Senão ele não vai afastar e vai falar, existe prova mínima de que aquilo aconteceu. Isso vai te prejudicar. Então, o processo do tribunal do júri, para além do processo penal, ele é muito mais um processo de xadrez, onde você sabe onde posiciona cada uma das peças, do que o procedimento, como eu acabei de falar, o procedimento normal. Você precisa prestar atenção. Quem me abriu o olho para isso também foi João Ricardo Batista. Às vezes eu falava com ele estava com um caso assim, eu falava, cara, faz um HC, isso aí dá nulidade. Ele falava, tá, mas como o jurado vai enxergar isso lá na frente? Mas como uma pessoa leiga olha para um pedido de retirar uma prova do processo? Será que não é melhor eu mostrar que essa prova ela tem uma ilegalidade? Eu mostro e deixo isso evidente para o jurado? Olha, estão usando prova falsa dentro do processo, do que eu tentar que retire essa prova e lá na frente possa vir uma alegação de que, olha, a defesa que não quis. Imagina você tenta e não consegue. O promotor, por exemplo, pega e fala isso em plenário, olha, a defesa entrou com um pedido para tirar essa prova do processo, mas ele não conseguiu. Essa prova está aqui e eu vou mostrar para vocês. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente na alegação em pronúncia. Cuidado com a tese que você vai usar. Cuidado porque às vezes não é tese para aquele momento. Assim como eu ouvi uma pergunta aqui, já vou encaixar. Resposta à acusação. Resposta à acusação, ela tem as coisas certas para se falar ali. E normalmente a coisa certa é você não falar nada. Normalmente. Claro, pedido de prova, arrolar testemunhas, coisa que você já pode requerer nesse momento,
Ares, né? relacionada. Licitude. Exato, preliminares, como o Thiago está falando, alguma nulidade que você já queira e já possa antecipar naquele momento. Isso tudo tem que vir na resposta à acusação. Até sob pena de preclusão, né? Uma testemunha que você não rolou ali, como é que eu faço depois? Depois é jeitinho. Não vai dar para você rolar. Então aquele é o momento. Agora, vou fazer uma tese de mérito ali? Não. Vou fazer uma tese ali falando que o réu não tem provas contra ele? Não. Isso ainda não é o momento, tá? Calma, espera, segura, respira, calma, você vai fazer isso, mas não agora. Bom, quer falar mais alguma coisa, Thiago? Ou vamos para a próxima? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Show de bola. Que eu gosto assim. Papum, responde e vamos mudando de assunto. A próxima é a seguinte. Tem várias. Ó, como eu tô falando para vocês, tem essa aqui foi a mais votada. Tem uma segunda mais votada ali, Thiago. Só que precisa de um complemento daquela pergunta. Então eu não vou pegar ela, não adianta vocês votarem. Que é assim: estou defendendo um réu reincidente em tráfico. O que que eu faço? É muito aberto, né? Tipo, eu não sei em que fase processual você tá. Mas vamos lá. Suposta vítima de estupro de vulnerável não quer mais o prosseguimento da ação. O que que eu faço nesse caso? Se eu tenho uma vítima de estupro de vulnerável que fala que não quer mais o processo, o que que dá para fazer ou não dá para fazer nesse caso específico? Rodrigo, vou dar minha opinião, depois você dá a sua. Pode ser? Pode, vai lá. Então tá. Bom, o crime aqui de estupro de vulnerável é ação penal pública e hoje, inclusive, incondicionada, né? Já foi por um tempo condicionado à representação, hoje ele é, inclusive, incondicionado ao crime de estupro de vulnerável. Bom, tem como a vítima desistir do processo? Não, não tem como ela desistir do processo, tá? Se ela não quer mais prosseguir e você, como advogado do acusado, tem algum tipo de contato com ela, né? A única coisa que você pode informar ela, e aí aqui com toda a cautela do mundo, não orientar, né? De forma alguma exercer algum arbítrio sobre a vontade dela, né? Se partiu dela essa intenção, se ela lhe procurou como advogado do acusado para pedir informações sobre isso, a única coisa que você pode informá-la, né, é verificar o que motivou essa vontade dela e ver eventualmente se há uma possibilidade de retratação do depoimento em juízo, tá? Sempre com muita cautela para não parecer que foi você que botou essa ideia na cabeça dela, que foi você que coagiu essa vítima, tá? Porque aqui a gente está lidando com um fato, né, que é bastante sensível, com uma vítima que pode ser menor, eu não sei se é o caso, porque a gente tem estupros de vulnerável também, né, de pessoas maiores, aí a situação já é, né, óbvio, não perde a sensibilidade, mas é um pouco mais tranquilo para que você tenha contato. E até esqueci, te oriento também, né, para caso você vai ter contato com essa vítima de estupro de vulnerável e ela é uma vítima menor, que o contato seja feito não com a vítima, mas com os responsáveis por ela, tá? E aí a única possibilidade não tem como desistir, tem como ela se retratar em juízo. Aí sim, tem como ela se retratar em juízo, beleza? Rodrigão, sua posição. Show de bola. Bom, vamos lá. Acho que tem algumas coisas a se fazer, levando em conta tudo que o Thiago falou, tá? Primeira coisa, toma cuidado, você não é advogado da vítima, talvez, né? Pode ser que você seja, mas normalmente você não é. A idade dessa pessoa e tudo mais. Não vai ter um crime de denunciação caluniosa, por exemplo, se essa vítima menor mudar a versão dela. Como assim, Rodrigo? É ato infracional. Ela é menor de idade quando ela deu o primeiro depoimento. Se ela falar agora que ela está contando a verdade, o momento em que ela fez a acusação falsa foi lá na delegacia, em que ela deu esse primeiro depoimento. E nesse momento ela era menor de idade. E talvez, dependendo da idade, ela já não vai responder por mais nada. Então vamos lá. Primeiro ponto é entender isso. Qual é a verdade do processo? Onde ela mentiu? E isso acontece muito dentro da violência doméstica, sabe? Às vezes a pessoa ela chega em juízo e ela quer alterar a versão dela. E as pessoas já falam: ah, mas você mentiu agora? Não, pera, eu não sei se ela está mentindo agora ou no momento que ela fez a denúncia. Isso não dá para saber, eu não posso antecipar. Ah, mas a probabilidade, não existe isso dentro do direito penal. Direito penal é dúvida, favorece o acusado. Então, se eu tenho uma dúvida em qual momento ela está mentindo, eu tenho que absolver o réu, não interessa. Enfim, isso também pode funcionar para uma vítima de estupro, tá? E se ela disser eu menti lá na polícia, como é que vão provar que ela não mentiu na polícia? Mas qual que são outras saídas para este processo? Seja em depoimento especial, seja num depoimento normal, hoje em dia tem um entendimento de que a vítima pode ficar em silêncio. Ela não responderia por falso testemunho. Ela não teria nenhuma consequência, até porque ela não é testemunha, né? Mas ela não teria nenhuma consequência processual se ela ficar em silêncio. Então ela poderia fazer esse ato de falar, olha, eu não quero falar sobre o assunto. No depoimento especial, há uma previsão expressa na lei do depoimento especial, que fala que antes de começar o depoimento especial de uma criança, de um adolescente, eu tenho que perguntar se aquela pessoa quer falar sobre aquele assunto.
E se ela disser que não quer, é direito dela, ela não vai falar. Isso está previsto em lei do depoimento especial. Outra pergunta que tem que ser feita, e nunca é feita, tá? Dentro de procedimentos de depoimento especial. Se ela quer conversar com a psicóloga ou direto com o magistrado ou com a magistrada. Isso pode ser perguntado para a criança, e a criança pode falar, eu não quero falar com o psicólogo, eu quero estar lá dentro da sala de audiência. Isso é direito daquela pessoa que está sendo ouvida. Isso consta da lei de depoimento especial expressamente. Então, ó, direito ao silêncio de quem vai ser ouvido pelo artigo 217-A, sendo menor, existe a possibilidade de ficar em silêncio. Ela não quer falar sobre o fato, ela não vai falar. Ela vai falar, eu quero ficar em silêncio. Tá? Só que aí você olha certinho lá na lei, eu não vou pegar o artigo aqui para você, depois você vai lá como tarefinha de casa e olha a lei e coloca lá, silêncio, vai aparecer para você certinho, tá? Bom, acho que deixa eu pensar, acho que com relação a esse assunto era isso. Ela pode ficar em silêncio, você tem lá, se for uma violência doméstica, então aí também é muito mais consolidado esse entendimento, que ela pode ficar em silêncio, isso aí você pode pegar. Tiago, você quer falar mais alguma coisa sobre isso ou eu posso puxar um assunto que ficou Pode, que eu acho muito interessante? pode puxar, Ó, Rodrigo. foi a pergunta do Caio aqui. Ele pôs no comentário, eu vou puxar a pergunta dele porque eu vi passando. Nessa linha ainda, falando lá da pronúncia, o MP requerendo a impronúncia, o juiz poderia pronunciar? Esse é um debate que eu quero trazer aqui para o Thiago, porque ele é muito interessante. Deixa eu só remover esse comentário, fixar comentário. Ah, não está fixo aqui. Beleza, esqueci de fixar. Mas vamos lá. Isso apareceu, Thiago, muito interessante na sala secreta esses dias, uma pergunta de um aluno nosso, falando justamente isso. Olha, o promotor pediu a impronúncia com relação a um delito específico, que iria para a júri. O crime ainda continua a pronúncia, mas um delito específico não foi. Exemplo, tem ocultação de cadáver e tem homicídio. Ocultação ele pediu a impronúncia. Pode o juiz pronunciar mesmo assim? A gente tem dois entendimentos. Existe um artigo, que inclusive o Thiago foi citado, se eu não me engano foi esse artigo que o Thiago foi citado no STJ semana passada, quero até que o Thiago fale um pouquinho antes de eu complementar sobre isso, sobre a inconstitucionalidade do artigo. Vai lá, Thiago. 385 do CPP, né? Que é o artigo que fala que o juiz pode reconhecer qualificadoras, causas de aumento, né? E até mesmo condenar, mesmo quando há pedido absolutório do Ministério Público, né? Esse artigo foi citado, né? Esse artigo foi objeto de uma contestação no Superior Tribunal de Justiça, numa decisão da sexta turma, foi lá de fevereiro. Eu não tinha conhecimento, chegou a mim na semana passada que o ministro Sebastião Reis fez a seguinte leitura: que a partir do artigo 3º-A do CPP, que diz que o nosso sistema é um sistema acusatório, que o juiz não pode tomar lugar de parte, o juiz não pode condenar quando há pedido absolutório, né? Porque o Ministério Público é o titular da ação, é o Ministério Público que provoca o Poder Judiciário, é o Ministério Público que oferece uma denúncia e fala, eu quero que esse sujeito seja condenado. Quando o Ministério Público chega no final do processo e fala, eu acho que esse sujeito tem que ser absolvido, é como se ele estivesse retirando a acusação. Pensa dessa forma, tá? O mais correto é pensar assim, o Ministério Público está retirando a acusação. Se eu não tenho mais acusação do Ministério Público e vem uma condenação, quem que acusou? O juiz. Então o juiz está acusando e julgando ao mesmo tempo. E o ministro Sebastião Reis, num habeas corpus, eu não vou lembrar o número de cabeça, tá? Mas está lá no meu Instagram, está lá no meu feed, é uma das últimas publicações. Ele, clicando aqui em cima, ó, em cima da cabeça do Rodrigo, você clica ali e me segue. Se você não me segue ainda, me segue lá, tá? E olha lá que a publicação tá no meu feed. O João chegou, Rodrigo. Aí você pode olhar lá, porque eu citei o número do HC e mostrei o ministro Sebastião Reis, tá? Me citando neste caso. Beleza? Show. Bom, uma outra observação. O homem! Tenho, olha o Uma máquina! Tem uma outra. Besta enjaulada! Com ódio! O caos! João, já te passo. Tem uma outra decisão que eu estou aguardando ela ser publicada. Fica até aqui, ó. Eu tenho um pedacinho de papel aqui, que às vezes a gente está acompanhando algum caso aqui no escritório e eu estou aguardando alguma decisão para ser publicada. Que é o agravo regimental no ARRESP. Essa eu tenho um número aqui, ó. Agravo regimental no ARRESP 1.940.726. Agravo regimental no ARRESP 1.940.726. Esse foi um caso que o ministro João Otávio de Noronha, da 5ª turma da STJ, manifestou da mesma forma que o ministro Sebastião Reis. E houve pedido de vista. Então pode ser que essa decisão venha antes da 5ª turma do que na 6ª turma, dizendo, olha, realmente não pode ter condenação quando tem pedido absolutório. Então acompanhe esse caso, tá? Que é o agravo regimental no ARRESP 1.940.726.
tá? Então, lembrando, para o sistema acusatório, o juiz não pode condenar quando há pedido absolutório. Aí eu vou devolver para o Rodrigo para ele dar bom dia para o João e a gente falar se isso repercute ou não na pronúncia. Miserável, é um gênio! Aqui é nosso especialista em júri. Show de bola. Fala, João. Vou receber o João, depois eu passo, Thiago, porque eu quero que você leia esse artigo. Você tá com ele aberto aí? Prepara que eu quero que você leia esse artigo, porque a pergunta ela é bem específica e eu vou voltar nela. Fala, João Ricardo Batista. Olá a todos vocês que me acompanham aqui no Instagram, aqui no podcast, aqui no YouTube. Prazer estar aqui participando. Cheguei aqui no meio do podcast, mas foi por motivos justificáveis. Estou aqui em São Paulo novamente para fazer um júri. Toda semana é um júri. Quero ver você saber de outro advogado que faz tanto júri quanto eu, né? O caso de hoje, vou falar rapidamente em 10 segundinhos aqui. É diferente dos feminicídios que a gente sempre vê. A mulher senta no banco dos réus dessa vez. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: toda vez que um homem senta no banco dos réus, por ter supostamente cometido algum crime doloso contra a vida, aí vem junto de brinde uma qualificadora do feminicídio, porque supostamente ele teria matado por condições do sexo feminino. É só ter relacionamento que vira feminicídio. E o contrário, como que fica, né? Hoje a gente está numa situação, amanhã o júri é de uma pessoa que estava em violência doméstica e que estava se defendendo. Então a gente vê que não é só pelo fato de matar uma mulher que há feminicídio, porque do contrário também não há, né, nenhum tipo de qualificadora de brinde que vem quando a pessoa está dentro do relacionamento, seja homem, seja mulher. Cara, show de bola. É um caso complicado, né? A gente vê que existe até aqui em Campo Grande, a Defensoria faz um papel bem interessante, que ela participa do júri de feminicídio pela mulher também, fazendo a defesa da mulher, que é um dos pontos legais para você participar, para você poder colocar uma defesa especializada quando você faz pela vítima. Então é um caso bem complexo, porque agora a gente tem o inverso, né? A mulher está sendo acusada ali, e agora dá para usar a Lei Maria da Penha ou não dá? Daqui a pouco o João fala sobre isso. Vamos voltar na pergunta. Tiago Bunin, leia o artigo para mim, lembrando a pergunta originária foi: o juiz pode pronunciar se o promotor pediu a impronúncia? Leia o artigo, Tiago. Tá, vou ler primeiro o terceiro A, né, Rodrigo? E depois a gente lê o artigo da pronúncia. Era isso que você queria, né? Se não fosse, vai ser. Vamos lá. Terceiro. Era isso? Não, pode ler. O terceiro A diz assim, ó: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o juiz não pode atuar na fase de investigação, o juiz não pode ter iniciativa na fase de investigação, o juiz não pode substituir a atuação probatória das partes, o juiz não pode substituir a função do órgão acusador. Quer que eu leia o artigo da pronúncia agora, Rodrigão? É isso? O artigo que fala que o juiz pode condenar mesmo em caso de pedido de absolução. Beleza. 385 diz assim, vamos lá. 385 diz: nos crimes de ação pública, o juiz pode proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante nenhuma tenha sido alegada. Peraí, de novo. Pare! Para naquele ponto ali, Thiago. O juiz pode proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição. Opinado! Não, MP... antes. O juiz pode proferir sentença condenatória. Esse artigo não fala nada sobre pronúncia ou impronúncia. Pronúncia e impronúncia é um outro momento processual. Presta atenção, pessoal, a gente está brincando aqui, que é justamente para você poder prestar atenção e fixar isso. O que o artigo fala é: se eu quiser, se for justificável ainda por esse artigo, que o juiz profira uma sentença condenatória, ainda que o promotor peça absolvição, quando a gente tem um procedimento do tribunal do júri que é cindido em duas fases, aquilo não é sentença absolutória, aquilo é sentença de impronúncia. Inclusive, se houver provas lá para frente, o promotor pode reabrir esse procedimento. Então, nesse momento processual, não tem nada, nenhuma lei, não tem nenhum artigo, não tem nada que fale que o juiz possa pronunciar, mesmo que o promotor faça a impronúncia. Ah, Rodrigo, mas dá para fazer a interpretação, não dá? Opa! Aí nós temos a interpretação em malamparte. Aí não pode. Aí tá fora do jogo, não pode. O que você acha desse pensamento, Tiagão? Foi a ideia que surgiu dentro da sala secreta lá, conversando com o povo. Rodrigo, eu acho que é uma boa saída. Eu acho que é um bom trunfo, né? Ele acaba tendo a mesma interpretação do 385, que pode pronunciar, né? Mas eu acho que eu nunca vi isso ser debatido nos tribunais superiores, mas eu acho que aqui a gente tem que usar do argumento de princípio da legalidade. Princípio da legalidade processual. Se não está na lei, a lei não permite, né? A lei lá no 385 colocou expressamente que o juiz poderia condenar tendo pedido absolutório.
Se isso não foi lembrado lá no artigo 413, que é o artigo da pronúncia, é porque o código não quis que o mesmo valesse para a pronúncia, tá? Então, acho bem interessante essa tese, Rodrigo. Concordo com ela, tá? E não me lembro de ter sido explorado bem em algum caso na jurisprudência, etc. Fala, João. Ô, Thiago, e é importante a gente relembrar o seguinte: a lei não traz as palavras mortas, as palavras têm que ter valor. Quando a gente trata de sentença terminativa de mérito, os recursos são próprios. Então, a gente sabe que até com relação à pronúncia, é outro tipo de recurso, diferente do recurso que a gente tem numa sentença terminativa de primeira fase, que é uma sentença meritória. Né? Então, você vê, são recursos diferentes e, claro, o artigo está tratando de um momento diferente. Sentença condenatória absoluta um momento que trata de mérito e não uma decisão, digamos, interlocutória no meio do processo que divide duas fases e que não tem caráter terminativo. Então, até pelo tipo de recurso que se ingressa frente à decisão de pronúncia, a gente tem uma leitura que impossibilita a aplicação desse artigo aí, considerando que esse artigo fala exclusivamente de condenação. Show de bola. Agora eu quero trazer um desafio aqui. Thiago Buni e João Ricardo Batista, top escrever um artigo em 3 para falar sobre isso, já que o Thiago já teve um artigo, inclusive, mencionado sobre esse artigo específico no STJ. Vamos escrever um artigo falando da impossibilidade, pelo princípio da legalidade, do juiz pronunciar quando o promotor pede a impronúncia. Bora, vamos sim. Tô Pra dentro. ontem. Sim, pra ontem. Eu já vou mandar minha parte aqui no teu WhatsApp, Rodrigo, você só coloca no Word. Show de bola. Era o áudio errado, mas tá bom. Pessoal, próxima pergunta é de a seguinte, milhões, ó. Rodrigo. Oi, João. Não ouviu o que o João falou. Acho que ele falou, vamos para a próxima pergunta de milhão. Então vamos lá. Próxima pergunta do show do milhão. Desclassificação para crime de menor potencial ofensivo na apelação. Tribunal pode julgar ou tem que declinar para o juizado. Thiago fez uma cara ali. É difícil? Não, é difícil. Nunca vi um caso desse. Tô tentando pensar aqui. Acho que já devo ter visto, mas não me atentei. Se eu não me atentei, Então pera. não julgou, né? Então pera que eu tenho meu posicionamento, é uma tese. Então, uma vai tese de milhões, como diria João Ricardo Batista, uma tese de milhões que já usei muito, inclusive. Que é a seguinte. O que é a desclassificação? É você mudar a tipificação que o promotor colocou ali, né? Então ele está falando que o crime é furto quando se descobriu que o crime era uma apropriação indébita. Ele está falando que o crime é furto quando se descobriu que, na verdade, foi um auxílio, um favorecimento real, um favorecimento pessoal, não sei, alguma coisa assim. Eu estou mudando a tipificação, não só a tipificação, mas o fato. Isso é muito importante. Estou mudando o fato. E aí eu faço uma desclassificação de um crime para o outro. Quando que eu posso fazer essa desclassificação de um crime para o outro? Quando o promotor faz um aditamento daquela denúncia e altera os fatos. Diferente é se eu tenho um crime de roubo que não se configurou a violência. Nesse caso específico, eu tenho narrado a subtração. Por quê? O procedimento, o processo, né, o delito de roubo, ele é o furto mais a violência. Então pode sobrar a violência, que ela está narrada na denúncia, e pode sobrar o roubo, que ele está narrado na denúncia. Se o seu crime não está nesses crimes que eles são como é que seria a classificação técnica disso? Quando um crime tem vários múltiplos verbos, fugiu agora. Plurissubsistente. Pode ser praticado de várias formas. Bom, enfim, vocês entenderam aí. Deixa a teoria um pouco de lado, porque eu não estou lembrando agora. Mas enfim, o crime, quando ele não tem dois, são crimes complexos, acho, né? Que são dois crimes dentro de um só. Quando um crime está desclassificando para outro, o melhor exemplo que tem, ele é o furto, que foi transformado numa receptação, ou até mesmo a receptação do caput, que é uma receptação culposa, para uma tipo misto alternativo. Olha o João ele é rei disso, deixa eu até pôr ele aqui de novo, que ele caiu. Plurissubsistente é quando o crime pode ser praticado por mais de um ato, né? Ele não conta com um único ato, tem que ser mais de uma função, né? Professor João Ricardo Batista, ele estava caindo, não sei se ele vai conseguir falar. Derrubaram o miserável ali. Mas vamos lá. Deixa eu terminar minha tese aqui. Perdi minha tese até. Seguinte, pessoal. Qual que é a diferença, tá? Normalmente, no caso da pergunta aqui, ó, o crime foi desclassificado para um de menor potencial ofensivo. Provavelmente, não foi narrado na denúncia exatamente esse delito. Se ele não foi narrado na denúncia, eu precisaria ter uma alteração fática. E
Não pode o Tribunal de Justiça fazer mutatio libelli. Ele não pode fazer. É proibido fazer mutatio libelli em segunda instância. Não pode. Então, só resta ao tribunal absolver aquele réu daquele delito específico que está ali. E é muito interessante isso, porque é uma técnica que eu já utilizei muito e dá muito certo, Thiago. Olha que loucura. Eu faço o meu processo e eu peço para ter a desclassificação. Eu falo, olha, isso aqui não é um crime de furto, é um crime de receptação. Ou essa aqui não é uma receptação dolosa do parágrafo, é uma receptação do caput. E como é uma receptação do caput, ele é uma receptação culposa, então tem que haver a desclassificação. Chega na sentença, o juiz ele entende que eu estou certo e fala, tá bom, vou desclassificar o crime e condena o réu na receptação culposa. Eu faço uma apelação. Na minha apelação, eu vou falar o seguinte, opa, peraí. Eu pedi que fosse feita a desclassificação, eu não pedi que o magistrado julgasse. Para se fazer essa desclassificação, se o magistrado entender que esse não é um crime de receptação dolosa, ele tem que converter o julgamento em diligência e abrir prazo para o Ministério Público se manifestar sobre a minha tese de desclassificação, para ver se é o caso ou não dele desclassificar. O magistrado não pode nem sugerir. Olha, promotor, eu estou achando que isso aqui é uma receptação culposa, faça a mutatio libelli. Não pode. Ele tem que abrir para que o Ministério Público se manifeste sobre o meu pedido, porque o meu pedido é de desclassificação, ele precisa mudar os fatos que estão lá na denúncia. Sem alteração fática da denúncia, eu não tenho uma denúncia de crime culposo, eu tenho uma denúncia, por exemplo, de crime doloso, aonde dá mais certo isso na receptação, tá? Por isso que eu estou falando para vocês desse tipo específico. Toda vez que você pedir uma desclassificação e que essa desclassificação não está contida na denúncia, o fato, chegou no tribunal, o tribunal não pode fazer mutácio, ele tem que absolver. E aí o promotor pode denunciar depois de novo. O promotor pode fazer uma segunda denúncia sobre esse fato, mas ele não pode fazer a mutácio. Ele tem que pegar todas as provas, fazer um novo procedimento, entrar com uma nova denúncia, se não tiver prescrito ainda, para que tenha todo um novo processo, tá? Então, se resolve por essa forma. Quer comentar algo, Thiago? Não, Rodrigo, muito interessante. Eu nunca nem tinha pensado nisso, porque a resposta imediata seria: se houver desclassificação no tribunal, pode sim, né, o tribunal acabar proferindo a sentença condenatória, não precisa voltar para o juizado. Mas a sua tese de defesa é muito mais interessante. Gostei e vou seguir o relator. Show de bola. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta um pouco complexa. Eu não estou conseguindo colocar o João, ele está caindo, tá? Vamos tentar pôr o João de novo. Vamos ver se dá. O João falou que a internet em São Paulo, capital, não está boa. Imagine onde vai estar. Quando a escrivã, mediante comando do delegado de polícia, não permite que o advogado acompanhe o depoimento da testemunha, alegando que o depoimento é sigiloso e trata-se de provas ainda não documentadas, qual a fundamentação legal para atacar essa ilegalidade? Como se proceder nesses casos? Então ela está lá na delegacia de polícia durante um inquérito ou durante um flagrante. E o delegado não permite, que na verdade é a escrivã que falou que o delegado não permite que o advogado acompanhe o depoimento daquela testemunha específica. Quais são as saídas possíveis aqui? Por que seria uma diligência em andamento? Por que aquela é uma testemunha sigilosa? E assim por diante. Vocês querem falar antes? Eu falo? Vamos lá, Rodrigo. Até vi um caso esses dias que pode ter tido mais gente aqui que viu. Foi divulgado aí nos Instagrams jurídicos de um advogado que entra na sala do delegado quando ele está tomando o depoimento de um policial e pergunta se o delegado não vai deixar ele acompanhar ou não. E o delegado diz que não, que ele só vai acompanhar o ato do cliente dele, aquele ele não. O advogado está filmando e fala, tudo bem, eu só queria que o senhor indeferisse, era isso que eu precisava, estou saindo daqui, abraço. Né? O advogado tem direito de acompanhar o depoimento das testemunhas? Eu, Thiago, entendo que pela redação do artigo 7º, inciso 21, ele tem direito. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, que é a nossa lei maior, né, para a advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, dá este direito, dá essa prerrogativa para o advogado. Tem muita gente que alega que o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu nem vou pegar a decisão do Supremo, porque ela é ruim, que o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou esse artigo 7º, inciso 21, e teve lá 2 casos em que chegou ao Supremo, uma decisão do Fachin e uma decisão do Lewandowski, o Supremo falou que o advogado não tinha a prerrogativa de ser intimado das oitivas. E eu até neste ponto concordo com o Supremo. Porque a gente não teve uma alteração no CPP determinando que o delegado intimasse o advogado e etc e tal, né? Mas se o advogado está ali na delegacia e está sendo tomado o depoimento da testemunha, e aí ele, com conhecimento disso, com a possibilidade de estar ali participando, é justamente nesse caso que o artigo 7º, 21 dá essa prerrogativa para o advogado,
tá? Agora, tenha sempre muita cautela ao trabalhar com isso. Porque eu falei que você não tem como ser intimado, mas tem como você protocolar uma petição na delegacia e pedindo para eles te intimarem, por exemplo, né, pelo teu telefone, por exemplo, pelo teu e-mail. É isso que eu faço aqui no escritório. A delegacia não tem um oficial de justiça para ir até o escritório de todos os advogados, né, apesar de eu achar que isso seria necessário. Né, a gente tem investigador para intimar a parte. Isso é feito hoje em muitas delegacias por telefone, e isso pode ser feito em relação aos advogados. Então, eu sempre juntei uma petição há muito tempo antes da pandemia, pedindo para que me intimassem por WhatsApp, por telefone, por e-mail, para que eu participasse de todos os depoimentos, de todos os atos da investigação, não apenas do interrogatório do meu cliente, porque é essa a interpretação que eu tenho do artigo 7º, inciso 21, tá? Quero ouvir agora o João, o Rodrigo sobre isso. Rodrigo, João, aproveita que agora você está com a internet. Fala rápido. Então, Thiago, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que salientar com relação a isso, quantas vezes a gente vê advogados discutindo se tem, se não tem direito, apresentando precedente, batendo na mesa da delegacia, quando que de fato, na prática mesmo, o que vai determinar se você vai acompanhar o oitivo ou não, é cordialidade. Cara, eu não vou falar nomes aqui para não ser injusto e deixar de citar outros delegados, mas aqui no Mato Grosso do Sul, aqui não, que eu estou em São Paulo hoje, né? Mas eu não tenho dificuldades com oitivas. Hoje eu vou falar do último episódio que eu precisei de acompanhar oitivas, que foi ali na DEFURV, na Delegacia de Furto de Veículos. Poxa, sensacional o atendimento da delegacia, fica aqui minha parabenização pública. Estou citando eles que foi o último, porque eu não tenho dificuldades com isso. É só você conversar com a autoridade policial, e a autoridade policial te conhecendo, fala, peraí, o João Ricardo é um advogado que não cria tumulto, não vai ficar com pegadinha aqui para tumultuar o ato, para criar obstáculos para o ato. Ele não vai atrapalhar, muito pelo contrário. Pô, ele fez uma pergunta interessante que dali ajuda a elucidar o caso. Então, o delegado tendo essa tranquilidade com o advogado, fala, peraí, tem advogados e advogados. O Thiago Buno, o João Ricardo, são advogados que têm uma outra abordagem, que não vão criar ali na delegacia, naquele momento do acompanhamento do oitivas, um show ou algum tipo de impedimento para a própria realização do ato. E, para além disso, como que eu faço? As minhas primeiras vezes, o delegado não sabe como de fato eu vou me comportar. Eu chego a verbalizar para ele, doutor, eu tenho ciência de que a minha participação ela é indireta, é sistema presidencialista. Se precisar de eu fazer qualquer tipo de apontamento, que diz o artigo 7º, 21, inciso 1, esses apontamentos eles vão se dar diretamente para o senhor, para aí o senhor fazer a pergunta para eles. Então, assim, eu já falo, olha, eu não vou interromper. Se precisar de perguntar alguma coisa, eu vou perguntar para o senhor, para que o senhor pergunte. Fica tranquilo, que eu não vou criar problemas aqui nesse ato. Pô, isso aí ajuda você, abre portas, sabe, diálogo, comunicação, né? Se não tem as manhas, não entra, não. Isso é a instrução de um profissional. Bom, pessoal, ó, exatamente isso, tá? E aí eu acho que, para complementar o que eles falaram para vocês, a gente estava falando sobre o Tribunal do Júri ser um jogo de xadrez muito mais avançado, né? Vamos dizer que o procedimento penal é um jogo de dama e o Tribunal do Júri é um jogo de xadrez, se eu fosse fazer uma comparação aqui. Mas dentro do procedimento penal a gente já tem que ter, claro, uma estratégia processual. E aí minha pergunta, vou devolver a pergunta, por que você quer participar desse ato? Qual é o seu objetivo com isso, participando desse ato específico? Por quê, Rodrigo? Olha só, dentro do procedimento de investigação, a gente sabe que esse é um procedimento acusatório. Acusatório não no sentido da palavra, mas é um procedimento inquisitivo, onde vai ter uma parte só, onde vai ter o delegado perguntando, onde vai ter uma busca por provas sedentas, onde a gente tem uma parte parcial, que quer provar culpa. O delegado tem que achar culpados. Isso não é uma crítica, isso é a função dele. O delegado tem que achar quem cometeu aquele crime, é a função de investigação, é natural. Então, eu sei que lá vai ter procedimentos e oitivas que nem deveriam estar dentro do procedimento penal. Essa é a regra que o pacote anticrime quer colocar. Olha, tira esse procedimento daqui porque tudo que foi feito ali dentro foi feito de uma forma em que não tinha um contraditório e uma ampla defesa. E agora, você vai usar isso dentro do procedimento penal? Tá, essa é o mundo ideal bonitinho. Não é o que acontece na prática. Quando você faz um pedido desse para participar, igual o exemplo que o Thiago citou, o advogado ele estava lá no início ali da delegacia, na entrada, né, da delegacia, e aí ele pediu para participar, falou não, só com a autorização do delegado, ele falou não, eu posso entrar, entrou, enfim. O delegado falou não, você não pode acompanhar. Ele fez o que ele quis, que era gravar a negativa. Ótimo, perfeito, beleza. Para que eu vou usar isso? Quando esse documento for colocado dentro do procedimento, na minha resposta à acusação mesmo, eu posso vir e posso falar, olha, esse depoimento específico do policial que foi colhido, não foi colhido com base num contraditório e numa ampla defesa.
Esse advogado estava presente neste momento, pediu para participar e foi decretado um sigilo. Foi dito que não poderia se ouvir o que essa testemunha está falando, que a defesa não poderia te perguntar, não poderia ter contato. Então essa prova, ela foi colhida lá atrás para fazer a cabeça, vamos dizer assim, né, do promotor, para ficar um português chulo, mas para que o promotor possa entender se há ou não a culpa de alguém. Só que agora ela não pode ser usada no processo, porque foi negado. Aí você inverte o jogo. Foi negada a participação do advogado. Então, uma prova dentro do processo que foi negada a participação, que não foi permitido o contraditório quando foi requerido, opa, aqui não pode existir. A exemplo do que o Thiago falou. Eu fui na delegacia, fiz uma petição e pedi para que me intimassem, por celular mesmo, quando aquela oitiva ia acontecer, porque eu queria participar. E o delegado não me intimou, não me chamou. Mesma coisa, aqui está a sementinha da nulidade. Se o delegado quer fazer de forma correta, ele faz como o João falou. Cara, eu chamo aqui o João, deixo ele sentado do lado, faço a pergunta, explico para ele, olha, fulano, você vai fazer as perguntas para mim, eu faço aqui, tá? Você pergunta, pode ser até por último, mas deixa primeiro eu interrogar, fazer minhas perguntas que eu quero, e no final você faz suas considerações, e ponto. E se o delegado fizer isso, ao contrário, ele está legitimando aquele ato dele. Depois o promotor pode pegar esse depoimento e falar assim, peraí, tinha um advogado que acompanhou o tempo inteiro. Como é que você vai falar que o que foi feito aqui foi só copia e cola num depoimento policial? Agora, pensa o inverso. Um policial vai lá dar um depoimento, o depoimento do outro policial é igualzinho. E aí você fala, o advogado foi impedido de entrar, não pôde acompanhar, os depoimentos são copia e cola um do outro. Então, essa prova eu quero que retire de dentro do processo. Ela não pode nem ir para a audiência de instrução e julgamento. Chegou lá, o que o promotor vai falar o que ele vai perguntar para aquele policial? Ele não vai ver que isso aconteceu, talvez? Então, é a estratégia processual que vai mandar dali para frente. Tudo que você fizer dentro de delegacia é pensando em uma estratégia processual futura. Como que eu vou me posicionar perante isso? E aí aqui tem um outro ponto que eu queria trazer à baila ao Thiago e ao João, que é uma discussão muito interessante. Quando a escrivã, mediante comando do delegado de polícia, não permite que o advogado acompanhe. Pelo que eu estou percebendo, não foi nem o delegado que colheu este depoimento, foi a escrivã que colheu o depoimento. E a pergunta que eu mais recebo é essa. O delegado precisa, é necessário que o delegado esteja acompanhando e ele esteja presidindo aquele depoimento, ele esteja colhendo aquele depoimento? Ô, Rodrigo, olha só, isso é uma questão bastante intrigante, né? Porque a gente tem uma lei que fala lá dos delegados, que é a 12.830, que fala que ele é o titular, né, da delegacia e ele é a autoridade investigadora, né? E a gente tem lá o artigo 6º, que traz ali as obrigações no CPP que o delegado deve fazer, né, ao ter notícia de um fato. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, apreender objetos, colher todas as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, né? E aí ele coloca também proceder outros tipos de provas aqui. Bom, por interpretação do próprio artigo 6º, Rodrigo, o delegado só teria a obrigação de estar presente na oitiva do investigado e da vítima. Tá? E aí a gente tem que ver que tem as polícias civis, né, elas são estaduais. Então tem algumas resoluções, provimentos, vai mudar o nome de acordo com o estado, que regulamenta isso. E tem alguns estados que, de fato, eles já dizem expressamente, olha, o delegado não precisa estar presente na oitiva de testemunha, tá? Então essas resoluções, provimentos, não podem alterar o que a lei prevê. Então eles não podem dizer que o delegado se isenta de estar presente no interrogatório ou na oitiva de ofendido, tá? Mas eu entendo que o delegado tem que estar presente na oitiva do interrogatório e da vítima, porque é isso que manda o artigo 6º, tá? Tá lá no artigo 6º, inciso 4 e 5. Mas isso é o que diz a lei. Deixa eu dar a minha apreensão técnica. O que você prefere como advogado? Que o seu cliente seja inquirido pelo delegado ou pelo escrivão? Pensa bem, tá? Qual interrogatório você acha que vai ser mais contundente? O interrogatório feito pelo delegado ou pelo escrivão? Não estou falando que todo delegado interroga melhor do que o escrivão. Mas estou dizendo que, via de regra, o delegado, né, ele tem ali uma melhor capacidade de inquirir, na maioria dos casos, do que o escrivão. Então, o advogado, às vezes, que pelo simples fato, né, de não ser um delegado ali, às vezes causa uma confusão no momento do interrogatório do teu cliente, na delegacia, está perdendo uma oportunidade de deixar o teu cliente ser inquirido, né? Você está brigando porque o teu cliente vai ser inquirido, sei lá, né? Eu ia dar um exemplo aqui que depois iam fazer um print disso aqui e ia virar spoiler, né? Mas você está tirando o teu cliente das bocas do leão. Então deixa ele ser inquirido ali pelo escrivão. Deixa ele ser inquirido pelo escrivão. Vai de boa,
né? O que você acha, João? Cara, não só concordo, quanto vou além. Advogado, presta muito atenção nesse aspecto ausência da autoridade policial. Não só na discussão se ele deve ou não estar presente, mas com relação à veracidade dos documentos do inquérito, tá? O que eu digo veracidade? Acabou o procedimento. Primeira coisa, não vai ser você que vai ficar dando show ali que o delegado está presente. Digamos que ele não esteja, você vai perguntar sutilmente ali, ó. Não pergunta para aquela pessoa que está te atendendo, pergunta para o outro. Vai ali no banheiro, passou ali no banheiro, deu de cara, você sabe se o delegado está aqui presente? Não, não está. Ah, não está presente? Beleza, você já está sabendo, ok? Aí você vai pegar a cópia do APF inteiro na hora de ir embora. Aqui no Mato Grosso do Sul, eles mandam por e-mail a cópia do APF inteiro. E aí lá você com a cópia de todos os documentos, aí você vê se tem assinatura de alguém, ué. Vê se tem assinatura do delegado, vê se eles colocaram que o delegado estava presente. Para que isso? Para você verificar se de fato aquelas informações são verídicas. Inclusive você começa a questionar a veracidade de tudo. Quando você tem uma informação de que a autoridade policial não estava presente de fato, mas que no documento estava. E aí você, advogado, antes de ir embora, você vai pedir uma certidão, direito de certidão. E aí, dali para frente, você começa, né, a defender o seu cliente, estratégia defensiva. E aí, para quem sabe ler um pinga-letra. E aí, muita atenção a isso, tá? Veracidade das informações constantes do APF. A verdade, ela é sempre verdade. Se você tem a verdade registrada ali, ótimo. Agora, se não tem uma verdade ali, busque a verdade. Ou saiba se utilizar daquilo que não é verdade e que está registrado. Exatamente, isso que eu ia falar. Entra filmando, por isso que a gente fala para você filmar tudo, para você registrar tudo. Quando falarem para você que ele está sendo interrogado, por exemplo, ou que uma testemunha está sendo ouvida pelo escrivão, beleza. No final, olha lá e veja o que foi colocado naquilo. Você até durante o processo pode pedir para intimar o escrivão para comparecer e perguntar para ele, fulano, olha só, aqui está escrito que foi colhido esse depoimento pelo delegado. O delegado estava na sala nesse momento que foi colhido esse depoimento? Só que aí o interessante é você deixar esse depoimento ser usado. Porque nessa pergunta, a gente pode até falar assim, João, ó. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar. E aí você deixa, amigo. Quem escreveu aquilo no papel foi o escrivão, mas ele colocou lá. É a mesma coisa que falam sobre o promotor que não está presente em audiência. Antes isso era muito comum. O promotor não estava presente em audiência, ele não ia para audiência e o juiz colocava lá que o promotor compareceu. Eu fiz muito tempo estágio com um promotor que era assim, ele ligava lá, e nem faz tanto tempo assim, pessoal. Ele ligava lá na vara e perguntava, olha, qual audiência vai ter hoje? Me peça a pauta. Pegava aquela pauta. Na hora que ele pegava aquela pauta, ele olhava e falava, ó, quero participar da audiência 2, 3 e 4, me chame nessas. Nas outras eu não vou. Quem fazia a pergunta era o juiz, tá? Então, se hoje em dia você vê uma atitude dessa, o promotor não tá ali, quando terminar a audiência, você nem precisa ficar batendo a mão, gritando, que nem o João falou, ó, calma e elegância ali. Pega depois no final, espera para ver a ata. Isso é uma dica que a gente fala toda vez, tem que falar a mesma coisa e o pessoal não faz. Espera a ata. O juiz tem que fazer a ata no momento em que ele termina a audiência. Essa ata tem que ir para você. Você tem que olhar essa ata, concordar com ela. Hoje em dia, o juiz assina por todo mundo. Então, se você não ler aquela ata, não tirar uma foto daquilo, não fazer uma prova que a ata ficou daquela forma específica, e o juiz assinar por você, ele vai assinar ali que você, na fase 402, não requereu nada, vai colocar que o promotor estava presente quando ele não estava. Então, você tem que pegar isso, olhar aquela ata e falar o seguinte, doutor, espera só um pouquinho. Não constou aqui que o promotor não estava presente. E ele, pelo menos, a não ser que alguém aqui seja promotor e não tenha visto, o promotor não está presente nessa audiência. Então tem que constar que ele não estava presente. Aí o juiz fala, ô doutor, mas aqui é praxe, a gente faz assim. Você fala, não tem problema, pode ser praxe. Agora, só não pode constar uma falsa afirmação que eu estou assinando junto. Aí não, porque senão eu vou estar cometendo crime. Então eu só quero que conste a verdade aqui, ó. Ah, não vou constar porque a ata é minha. Você está gravando tudo. Fala, a ata é sua, doutor? Então ótimo, então eu vou pedir para o tribunal. Estou gravando esse momento, vou fazer o requerimento para o tribunal, já que a ata é sua, vou pedir para o tribunal, então, falar para o senhor que não pode constar aqui que fulano não estava quando ele não estava presente. E pronto, não precisa ficar discutindo, né? Acho que é isso que o Thiago, o João, todo mundo fala todos os dias. Cara, respira fundo, só pede para constar, só grava aquele negócio, não precisa ficar brigando, não precisa ganhar a discussão. Pedir para constar em ata, ou o juiz não quer constar porque falou que a ata é dele, ótimo, você só precisa gravar isso. Depois, lá no tribunal, você vai falar, olha, houve uma nulidade durante a audiência. Eu pedi para constar algo relevante e importante, não foi constado durante a audiência, essa audiência foi nula, porque não constar aquele momento específico na ata de audiência gerou um prejuízo para o meu cliente. O prejuízo foi que o requerimento que foi feito não está ali. Fala, João Ricardo Batista.
Não, é que a gente tá aqui chovendo no molhado, Rodrigo. Na verdade, quem assistiu o Kit Flagrante lembra do AV2R. A gente não vai ficar repetindo, tá? Ação, violência e resposta racional. A gente falou exaustivamente sobre isso. Né? Então, assim, a gente precisa ter controle das nossas reações, inclusive processuais e jurídicas. Qual que é a reação que é efetiva? Chilique, dá tapa no balcão, resolve alguma coisa? Cara, a gente tem que manejar de recursos jurídicos. Habeas corpus, são requerimentos, formalizações dos nossos documentos. Então, assim, ó, chilique nunca resolveu e nem vai resolver nada. No máximo vai trazer prejuízo para sua advocacia, porque na outra semana você está com outro cliente ali no balcão, cara. Exatamente. Galera, chegamos aqui ao fim, não sem antes pedir, se você gosta, todo mundo tá falando aqui, ó, cara, adoro o Clube Criminal, cara, que iniciativa legal. Faz o seguinte, já tira um print aqui da tela, ó. Printa o Thiago, printa aí o João, me printa também, marca lá a gente, que isso ajuda bastante a divulgar o Clube Criminal. Aí a gente sempre anima, claro, quando tem um monte de gente gostando, compartilhando, tá? E aqui em cima, ó, tem o link para você seguir, se você ainda não segue, @Thiago Bunin, @João Ricardo Batista e @Criminal na prática. Você que tá ouvindo aí, tá? Vem pra cá e participe do nosso Clube Criminal ao vivo também. Show! Estamos no podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. Foi um prazer estar com vocês aqui. Entrei nos últimos momentos do segundo tempo. Tem júri amanhã aqui em São Paulo. Me desejem boa sorte, porque eu vou precisar. Estou aqui ao lado do Dr. Lucas ali, ó, que está dirigindo. Manda um oi para a galera ali. E amanhã, quem é de São Paulo, me encontre no Fórum Barra Funda. Eu vou publicar ainda nos meus stories qual é a vara, qual é o local. Mas o juiz, no processo, já autorizou a entrada do público, tá bom? Então aí quero ver vocês e conhecer cada um amanhã no julgamento. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E quarta-feira a gente está aqui de novo no mesmo horário. Tchau, tchau, Rodrigo. Valeu, João. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixa eu ver se eu acho um efeito legal aqui pra gente poder finalizar. Cadê a musiquinha? Eu quero a vinheta do Clube Criminal. A gente já acostumou com a musiquinha, cara. Então vai. Valeu, até a próxima.